Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast nos estúdios da Procreators aqui no Rio de Janeiro. Estou com Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar mal de quem hoje? Hoje nós vamos falar mal de alguém. O negócio é falar mal de gente agora. A gente fez os três... Roteiros de episódio fofoca. Fofoca. Televisão Verdade. Tá parecendo Márcia Goldberg. Vamos ver, Léo Dias. Léo Dias. Episódios Márcia Léo... Goldberg é muito anos 90, né, cara? Falei, entreguei a idade, né? Márcia Goldberg, não. Agora, ultimamente, é Léo Dias. Episódio de Léo Dias. Nós vamos começar esse episódio com uma história. Conta a história. É uma história que começa assim, ó. Um brasileiro, classe média alta, rico, passou e foi estudar em Harvard. Legal. Lá ele tinha um colega de classe. Legal. Chamava Mark Zuckerberg. Opa, já sei que história estamos falando. Ok. Já entendi para que lado vamos. Esse cara chamava Eduardo Saverin. Eduardo Saverin. Eduardo Saverin. Um dos brasileiros mais ricos do mundo. Talvez o brasileiro mais rico do mundo. Eduardo Saverin tinha algumas economias. Pegou $19 mil, investiu numa ideia de um jovem rapaz chamado Mark Zuckerberg e se tornou sócio do Facebook com 34% das ações. Boa. 6 meses depois, Tio Zuc, para os íntimos, faz uma jogada de IPO, talvez, ou abertura de capital. É uma diluição. Ele fez uma oferta pública. Ele não chegou a fazer uma oferta pública, ele aumentou o capital, sim. E os 34% do Saverin viram 0,03%. Exato. E ele recebe uma notificação por e-mail, comunicando o tal fato ocorrido. O que você acha disso, Cláudio? Eu acho que o Mark Zuckerberg é um belo filho da puta. Pra dizer o mínimo, né? Quando ele fez isso. Cara, uma covardia danada, né? E o Saverin foi inocente no processo, né? Eu acho que tem muita coisa aí que dá pra aprender com essa história. E, enfim, vazaram coisas que dizia que lá no e-mail do Zuckerberg ele dizia aí, existe alguma maneira de fazer isso sem que fique evidente que ele está sendo diluído? Ou seja, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia. E aí vem o tema do nosso episódio de hoje, que é... Sócios filhos da puta? É isso? O tema do episódio de hoje é esse? Como nos proteger de sócios filhos da puta? É esse Exatamente. O tema do episódio. Sempre tem, né? Sempre tem. Não, mas assim, brincadeiras à parte, né? Esse é um caso épico. Sim. Porque, imagina... Ele tem um segredo de justiça, né? Ele assinou um acordo, né? Um NDA, um acordo de confidencialidade. Ninguém pode falar sobre o caso. Mas já veio a público, né? Virou filme e tudo, a história. Uhum. E, assim, acontecem coisas de cobras e lagartos e... cadáveres nos armários aí nas relações de sociedade de grandes empresas e de pequenas empresas. Então, acho que essa é uma grande dor também do pequeno e médio empresário, que vale a pena ter sócio? Como eu escolho ter sócio? Será que eu confio nessa pessoa para ter sócio? Como que eu me protejo, né? Será que eu conto a minha ideia genial para todo mundo? Então, você que está muito nos bastidores aí de várias empresas, de vários tamanhos também de empresa, vamos conversar sobre isso. Primeira pergunta, então, como se protege de um sócio filha da puta? A verdade, eu acho que vale a pena a gente discorrer um pouquinho sobre o caso do Saverin, para entender onde foram os pontos de problema, né, os erros que ele cometeu nessa jornada, né? Primeiro é que ele entrou, pegou uma ideia, né? Aquela coisa de colega de faculdade e tal, vamos nessa, botei, tem uma grana aí, me ajuda aqui, vamos crescer e tal, etc. Fica com 34% e vira aí o CFO da operação. De maneira inocente e confiando nas pessoas, ele não tinha o que eu acho que é importante para qualquer relação, um acordo claro, um combinado claro, né? Quem pode fazer o que sem que o outro aprove. Né? Quando você entra como um sócio, você tem que ter alguns combinados. Eles não fizeram combinados nenhum. Então é o que a gente chama de acordo de acionista, acordo de cotista, alguma coisa. Mas é meio regra do jogo. O que cada um pode fazer
sem que o outro necessariamente precise aprovar. E o que só pode ser feito com aprovação, né? Então, por exemplo, no acordo entre o Saverin e o Zuckerberg, não havia clareza sobre como é que essas decisões iam ser tomadas. Uma decisão importante de um aumento de capital, porque para todo mundo entender o que aconteceu. A empresa vale 100, e o Saverin tinha 34 e o Mark Zuckerberg 66. E eles queriam botar mais dinheiro na empresa, que é o que se chama aumento de capital. Alguém ia botar outros 1.000. Então a empresa ia valer 1.100. Né? Então o cara que está entrando vai botar 1.000. Só que ele, Zuckerberg, ia dizer o que a gente ia fazer seguir o aporte. Então, se a gente vai botar 1.000, peraí, que eu quero continuar com 66. Então eu vou botar 660 e o cara que vai entrar vai botar 340 para continuar na mesma proporção. Só que esqueceram de falar com o Saverin, que ele também teria o direito de seguir, que é o que a gente chama de follow-on, né? Seguir e o aumento de capital e seguir. Fazer o seguinte, para ninguém ser diluído. Porque se o cara entra com 1.000 e eu tenho 66% de 100, na nova empresa eu tenho 66 caixinhas de 1.100 caixinhas. Sim. Então eu fui diluído. Isso foi o que aconteceu com o Saverin. Ele passou a ter 34 de 1.100. Sim. Né, na proporção, né? E aí 34 de 1.100 vira 0, qualquer coisa. Esse é o ponto. Foi aí que aconteceu. Então, essa regra não estava clara. Depois teve um acordo, o Saverin entrou na justiça, ganhou. No final, ele ficou com 5%, porque quando falta clareza, a lei americana dizia que você tinha que recorrer à lei maior. E a lei maior dizia que o Mark Zuckerberg devia ter comunicado esse tipo de assunto e ele, não, como sócio majoritário, não poderia ter tomado essa decisão sem comunicá-lo dele formalmente. Antes da decisão. Né? Antes da decisão, antes de acontecer. Ele fez e comunicou já feito. Isso não podia acontecer. Então, no final, o Saverin ganhou, fizeram um acordo e ele ficou com 5% do Facebook. Que para uma empresa que vale ao trilhão, né, já? Então, não trilhão. É nada mal. Mas... ele tem bilhões. Tudo bem. Mas sob esse ponto de vista, ele ficou com pouco, né? Claro. Ele se ferrou. Foi um acordo que não foi bom. Assim, a gente tem que olhar pro lado do Saverin, né? A gente quer olhar na nossa conta. Foi bom porque ele perdeu dinheiro. Mas hoje talvez ele esteja em casa fazendo porra nenhuma, fazendo o que ele quer da vida. Pouca gente até tem acesso ao cara. Bilionário. Pode estar fazendo o que ele quiser. Talvez, jogando golfe o dia inteiro. Exatamente. Se é isso que ele queria, tá tudo certo. Botou o dinheiro no bolso e... Mas aí tá o erro dele. Então a lei americana acabou dando ganho de causa a ele, eles fizeram um acordo e ele ficou com 5% do Facebook. Porque a lei mandava e o Mark Zuckerberg não podia ter feito como ele fez. Mas a verdade é que você precisa ter regras claras para combinar a regra do jogo. A lei cada vez mais está dizendo que às vezes um papel de pão funciona. Você não precisa ter escrito um contrato. Você trocou uma comunicação. Muita coisa hoje já é aceita quando você mandou um e-mail de um para o outro, e que foi aí que o Saverin tinha toda a prova documental de que ele estava agindo em lisura e o Mark Zuckerberg não, que os e-mails e as coisas trocadas com relação a isso tinham... não tinha clareza da comunicação dele, porque às vezes um e-mail diz, não, eu concordo com isso, ou então vamos combinar essa regra aqui. Na justiça vale. A justiça já está entendendo que esse tipo de comunicação vale, mesmo que não tenha cloro. É o que a gente chama de acordo tácito, né? Contrato tácito. Não precisa estar formado, mas está ali meio que combinado. Então, essa é a regra principal. Você precisa ter essas coisas claras, combinadas. E tem alguma coisa que você precisa ter clareza que você não pode abrir mão de combinar? Eu cito algumas, mas, no geral... só precisa combinar o jogo. Se você tiver... O combinado não é caro nem barato, é apenas o combinado, já diria meu amigo Davi Nunes. Então, assim, é só combinar o jogo. Tem coisa que eu não quero me meter, não quero saber, não quero olhar e tal, etc. Então, tá bom, tá delegado. Na hora que você fizer isso, saiba que pro bem ou pro mal, você delegou a responsabilidade para alguém tomar decisão com relação àquilo. Então, acho que o pior é não ter combinado. E, para não deixar de falar, a outra coisa que o Saverin errou, que independente de ter um combinado claro, de saber com quem você está lidando no papel e regra clara,
você tem que saber como que você está lidando do ponto de vista de cultura, de relação, quem é a pessoa... Valores, né? Valores. Aquela velha história dos valores. O que você está lidando. Então, o Saverin cometeu um erro de julgamento. Foi na empolgação. Cometeu um erro de julgamento nos valores do Mark Zuckerberg, né? Assim, não é um cara... O cara não pode fazer isso. Mas eu tenho um caso curioso sobre essa história do Facebook, depois eu falo sobre o valor que ele, Mark Zuckerberg, deu para a própria ação. Porque é um negócio de doido. Eu vou falar logo agora, eu já comentei... Pois é, já abriu um spoiler já abriu um spoiler no danado. Que é o seguinte, ele diluiu o Saverin. Sim. Mas chegou um momento que ele não tinha dinheiro para pagar fornecedor. Não tinha o capital. Não tinha dinheiro para pagar fornecedor. E ele combinou... dizem que isso é uma lenda, tem gente que diz que isso é história, é verdade. Que ele queria pintar o escritório, fazer um desenho legal, Facebook e tal. E que ele combinou com o pintor, o cara que ia fazer a obra, e de dar um pedaço das ações do Facebook pro cara. E o cara ganhou. O cara pintou uma parede e virou trilhardário. Por causa de uma parede. Meu Deus Exatamente. do céu. Então dizem que essa história é verdade. Não há comprovação total. Mas dizem que... Parece que ele já até confirmou o Mark Zuckerberg. Ele falou, esse cara tá feliz da vida. Sim, ele teve desprezo pela ação. Sim. Num negócio simples e fudeu o sócio... que tinha ajudado ele a montar a empresa. Assim, eu não consigo entender o que passa, às vezes, na cabeça do Mark Zuckerberg, às vezes a pessoa é tão visionária ou focadona lá no que ele é bom, né? No desenvolvimento e tal da plataforma, que ele não tá nem fazendo conta, sei lá, entendeu? Às vezes não tá... isso. Ou fez a conta errada, mas assim... Ele deu, no meu modo de entender, o bem mais valioso que ele tinha, que eram as ações do Facebook, para pagar, para pintar uma parede. Uhum. Beleza. E na vida prática, assim, né? Primeiro, uma pergunta antes da gente fazer, tipo, um checklist de coisas a serem avaliadas, né? Na hora de formar uma sociedade. Mas, na vida prática, você recomenda que a pessoa tenha um sócio? Eu não sei se recomendar é uma boa palavra. Não tem regra para isso. Não é uma questão de recomendação ou não. Eu acho que, na verdade, é o seguinte. A sociedade tem dois objetivos, né? Estratégico ou capital. Então, só tem esses dois objetivos. Para que eu tenho um sócio? Eu preciso de um sócio porque eu quero dividir a responsabilidade e tal. Nada, você contrata o cara, contrata uma pessoa, né? O problema não é esse. Eu acho que você tem dois motivos para ter um sócio. Ou do ponto de vista estratégico, eu preciso daquele cara ou daquela pessoa por conta das coisas que ele pode me trazer, do que ele quer, né? Habilidades e tal, etc. E isso faz sentido. Isso depende muito em que momento da jornada você tá. Ou eu preciso de um sócio capitalista. Eu preciso de caixa para crescer. Dinheiro. E aí eu vou trazer um sócio que é meramente capitalista. Às vezes você junta uma coisa com a outra. Um sócio capitalista e estratégico. Então, quando a gente foi buscar um investidor para o esporte interativo, foi bem na época que eu entrei como sócio, o nosso objetivo era buscar capital. A gente queria capital. Mas teve uma hora que a gente pensou, cara, a gente precisa de um sócio capitalista e estratégico, porque vencer algumas barreiras que a gente tinha era importante. E muitos dos sócios capitalistas olhavam para a gente pequenininho e diziam, cara, vocês estão brigando num jogo grande, vocês estão brigando entre Disney e Globo por direito de transmissão de esporte. Vocês estão lascados, vocês não vão conseguir nada. Vocês são uma gota no oceano, um zigoto. Não esquece, não vai rolar essa briga. E quando a gente apresentou isso para sócios estratégicos, eles falaram, opa, peraí que tem um negócio diferente aqui. Esses caras fazem um negócio diferente, esses caras estão fazendo um negócio bom. Esse mercado é interessante. Foi aí que a Turner americana veio e entrou e comprou o esporte interativo. Então, eles compraram um pedaço, depois compraram 100%. E eles vislumbraram isso com uma coisa boa no negócio, porque, assim, naquele momento a gente estava buscando caixa e a gente viu que eles podiam ajudar a gente estrategicamente a melhorar nosso posicionamento, de ter força de brigar dentro do mercado, porque não era mais a Globo e a Disney falando com uma empresa que tinha uma sede na rua Visconde de Ouro Preto, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Era a gente discutindo e brigando com a empresa que era dona da CNN, né? Que é o caso da Turner. Então, assim, mudou
Muda a percepção, né? Muda a percepção, entendeu? E a forma de você lidar e brigar é outra. Então, claramente era uma busca de sócio estratégico. Então, basicamente, são os dois motivos. Dinheiro ou alguma coisa estratégica que você busca para aquilo. E o contrário também, né? Você, quando está buscando alguma coisa, enquanto você quer comprar uma empresa, você está buscando a mesma coisa. Ou você está buscando mercado, ou você está buscando know-how, ou você está buscando ampliar a sua capacidade de venda e aumentar o seu capital como um todo, ficar mais forte. Que é mercado, no limite. Né? Exato. Legal. Essa aqui já tem uma lição, né? Já tem algumas lições. Primeiro, para a pessoa que acha que pode resolver tudo sozinha e que às vezes precisa somar forças, Precisa. Né? E também para outra que quer dar sociedade para todo mundo. Sim, exatamente. O cara não adianta nada, né? No digital, assim, a gente tem muito esse hábito, vamos dizer, que é uma sociedade de alguma forma, de forma tácita. Sim. Que é você fazer essas coisas de comissionamento, coprodução, e você acaba tendo um sócio, né? Sim. É que não é um sócio da prática, na maioria, agora até a galera tá virando sócio na prática, mas é uma maneira de você, eu diria que é uma... caraca, eu não vou me lembrar agora das aulas de biologia, né? O tubarão e o peixe-piloto. Associação. É uma associação, né? Você faz uma associação, né? O peixe-piloto é bom pro tubarão porque o peixe-piloto vive dentro da boca do tubarão, limpando os dentes do tubarão. Então, por isso que o tubarão não mata o peixe-piloto. Então, eu acho que é o peixe-piloto, se eu não me engano. É um exemplo clássico de associação. Minhas aulas de biologia... Também tem aquela ave que come os carrapatos das vacas. Exato. Exato, né? Então, sempre tem coisas... Os livros de biologia. Os livros de biologia do pato lá, quando eu estudei biologia. Então, é isso. Eu acho que tem... são casos onde você... Mas eu diria que são mais fracos que uma sociedade, né? Eles estão num passo anterior. Talvez um namoro, né? Antes de virar sócio. Eu acho que é esse o jogo, né? Legal. E que cuidados, assim, existe algum conjunto de regras que você deveria avaliar para saber se a pessoa é a pessoa certa para se tornar sócio da sua empresa? Bom, primeiro você tem que entender algumas regras que você vai abrir mão ou não, né? Porque toda vez que você quer um sócio, é porque você vai abrir mão um pedaço do que você tem, que é dono de um pedaço da empresa, para a empresa virar algo maior. Então, Mark Zuckerberg, né? Eu tenho 66% Deu pro pintor. da empresa. Deu pro pintor, e estou abrindo mão de ficar com 49%, mas eu tenho 66% de 100%. Eu vou ficar com 49% de 2 milhões. Entendeu? Essa é a lógica. Então, você tem que buscar alguma coisa ali. Então, você tem que ter clareza sobre esse objetivo, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, você tem que entender até que ponto eu estou aberto a abrir que nível de decisão para o outro lado. Porque a partir do momento que o cara tem mais participação na sociedade, mais controle e decisão ele quer sobre aquilo. Então, quando você sai de uma sociedade onde você é 100-0 para uma 50-50, obviamente você começa a passar por questões do tipo, que decisões esse cara vai poder tomar comigo, junto comigo, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, você tem que saber se você quer isso ou não. Não quero abrir mão de controle, que é o nome que a gente dá para isso, né? E eu quero continuar tomando as decisões da empresa. Pode ser que nem todas as decisões você consiga, porque o outro lado vai dizer, tá bom, eu te dou 100% das decisões até a página 1. A página 2, isso aqui. Eu quero que você tome a decisão, mas você tem que me perguntar obrigatoriamente. Mesmo eu sendo minoritário, você tem que me perguntar, porque senão eu não vou deixar você fazer isso sozinho. Porque isso pode comprometer o meu nome. Então, você não deixa fazer. Então, a outra é ter certeza quando você está buscando sócio, o que você está trazendo, né? Então, acho que a preocupação maior é entender o objetivo estratégico daquele sócio e entender as regras do jogo de convivência que você tem. Entendi. E se eu precisar de um advisor, sei lá, de um conselheiro para poder... Então, só chamar? Só chamar. Já fiz isso 855.999 vezes, né? Mas eu gosto de... tem uma galera que me pergunta, e essa é o tipo de consultoria que eu dou de graça. Então, não teria por que eu não fazer aqui, não falar no podcast. Mas eu acho que tem algumas coisas que você tem que se preocupar. Qual é o nível de decisão que você vai dar para o sócio quando você entra? 2, coisas que eu não abriria mão e não abro mão, né? Tipo, remuneração dos administradores e dos sócios.
ter que passar por aprovação de todos, né? Todo mundo tem que concordar. Não, porque senão um aumenta um salário sozinho e aí o que fiz? Diminuiu. Câmara dos Deputados. Não, Vou aumentar o meu vou próprio... aumentar o meu próprio salário. Exatamente, não pode, né? Então isso outra é a contratação de dívida. Né? Pô, esse cara vai fazer uma merda, vai contratar dívida e depois eu sou dono de pedaço da empresa e a dívida contratada que vai se lascar sou eu se ele não fizer um plano para conseguir pagar. Então, dívida tem que ser aprovada por todos. Legal. Diluição, aumento de capital, todas as coisas que mudam a estrutura, podem mudar a estrutura societária da empresa, precisam ser consultadas. Precisam ter aprovação de todos os sócios. Né? Não precisa de unanimidade, mas precisa assim. Se eu tenho 70%, e você tem 30%, é a condição que você precisa de 71%. Ou seja, somos nós dois, você precisa de mim. É quase como se fosse uma unanimidade. É mais essa regra. Então, dívida, aumento de capital, venda de ativo, investimentos acima de um determinado valor. Então, a gente, quer investir agora 3 milhões, tem que me perguntar. Abaixo de 3 milhões, você pode investir em qualquer coisa. Acima de 3 milhões, você tem que me perguntar. Então, você cria algumas regras de blindar o coisa. E se você quiser 100% de controle, saiba que o outro lado pode não topar. Então, eu acho que são essas coisas que você vai ter que... Por isso que é um combinado, né? Você abre mão. Mas eu acho que essas são eu diria, as principais, né? No caso de direito de venda também, de venda e compra, quem tem preferência, né? Se eu quiser vender a minha parte, eu tenho direito de preferência. Eu sempre vou poder recomprar a sua parte primeiro, né? Então, tem umas regras dessa que precisam existir. Fora isso, eu acho que são coisas menores, né? Então, quando a gente está falando de pequena e média empresa, não tem isso. Mas quando a gente vai para grande empresa, a gente também fala de número de assentos do conselho, para saber quantas pessoas estão tomando a decisão, como é que vai ser a regra de decisão dentro do conselho. Mas para pequena e média empresa, a gente nem chegou nesse ponto ainda. Sim. Mas tem coisas de conselho importantes, né? Em alguns lugares por onde eu passei e trabalhei de consultoria, o sócio minoritário tinha um poder de vetar a escolha do presidente. E já aconteceu. Então, o cara era minoritário e disse, não quero esse cara. Não quero esse cara. Aí é um conclave, né? É quase um conclave para escolher o presidente. E outra, era interessante porque não tinha como resolver a treta societária. Porque o majoritário queria uma coisa, que era reconduzir o presidente. E o minoritário falou, não quero, quer que troque. Só que o majoritário que queria que reconduzisse o presidente era da própria empresa, né? Ele era um dos sócios, então fica um negócio complicado. Então, não podia seguir essa lógica. E não tinha nada na regra que dissesse que, e aí, resolvemos como? Não resolve, tem que ser só com acordo, só né? Com acordo, só conversando. Então, só que ele falou, não, eu não quero escolher não, eu só não quero que seja você. Literalmente foi isso. Aí, como é que você lida com um sócio assim? Né? Complicado. Né? Já dá um azedado ali na relação, né? Azedou no limite. Mas foi isso, literalmente, entendeu? Assim, eu quero, mas não quero que seja você. Não, você pode escolher outro aí, traz um de mercado e tal, só não pode ser você. E quando azeda a relação, como é que faz? Aí você tem que voltar nos acordos, né? Então como é que recompra, quem recompra, qual é o direito de preferência, como é que tem, se eu quiser comprar 100%, qual é a regra. Que nem casamento no limite, né? Se você combinar bem direitinho ali, acordos... na verdade... Casamento é um contrato, né, também. Casamento é um contrato, literalmente. Na verdade, o acordo de acionistas nada mais é que um acordo pré-nupcial. Literalmente isso, é um casamento, literalmente. Você vai combinar o que pode fazer, o que você não pode fazer naquele jogo, naquele acordo. É literalmente isso, por mais banal que pareça, é isso aí, ó. Isso aqui, na hora que separar, quem fica com o quê, como é que divide, como é que separa. E no limite, se não tiver clareza, vai para a justiça. E que é o que acontece com o casamento também, né? Então, não é fácil ter sócio. Porque a gente fala muito das questões, tem muita gente muito preocupada sempre com cultura e valores que tem que estar, né? Acho que é o que a gente falou na largada, né? Que o Saverin não mapeou direito com quem ele estava sentado, e tem muita gente que também, né? Escolhe a mulher de maneira errada, né? Ou escolhe o parceiro de maneira errada. E não vai descobrir só quando vai morar junto. Só vai descobrir quando morar junto. Então,
Mas nem é nesse lado que eu tô falando. É você se preparar e se blindar disso, né? Se preparar para um eventual problema, né? Para uma eventual questão. No meu caso, eu não tive nenhum problema. Eu não tinha porra nenhuma, a Raquel não tinha porra nenhuma. Então, casar, na hora que separar, era... Juntou os trapinhos. Juntou os trapinhos, literalmente. Aí agora, puta, agora eu já tô indo para 24 anos casado. Então, acho que a chance de dar problema é menor. Mas se tivesse que separar, ia ser... E aí, do antes? Não tinha nada, não. É tudo nosso aqui. Divide aí o que tem. Divide pela metade. E é o que é, bicho. Entendeu? Tem muito o que fazer, não. Show de bola. Agora, Cláudio, você não acha que dá uma... Assim, todo esse processo de contrato e acordos é uma parte chata, né? Chata pra caceta. Chata demais. Chata pra caceta. E toma tempo. Pra ser bem feita, toma tempo. Isso. E aí eu vejo, assim, muitas coisas que você tem uma empolgação, né? Tipo, você, putz, encontrei um parceiro muito legal. As pessoas ficam muito emocionadas. Vamos fazer um projeto. Emocionadas, que eu imagino que deve ter sido a emoção do Zuckerberg com o Saverin, entendeu? Tipo, bora, claro, já é, entendeu? Colega de quarta na faculdade, emocionados. Emocionados. Então, assim, não tem um corta-tesão, não? Essa parte aí da burocracia? Tem. Imagina que você tá... Eu gosto de ver... Agora vou... Momento Candinha. Momento Léo Dias também. Você gosta de ver aquele... Você já viu alguma vez um negócio do blind date lá do... Casamento às Cegas? Netflix. Eu sei o que é, mas Casamento às Cegas não do sou Netflix. viciado em Casamento às Cegas. Eu e a Raquel somos viciados em Casamento às Cegas. Que beleza. Exatamente. É o meu momento Léo Dias. A gente assiste toda vez que sai uma parada nova lá, a gente vê. E, cara, várias vezes o casal acabou se separando antes de casar, porque uma das partes disse, bora sentar aqui e fazer um acordo pré-nupcial pra fazer. O cara falou, como assim, cara? O que você tá pensando? Não, e tal, você tá achando que eu tô querendo tomar o teu dinheiro? Não, só vou combinar a regra. E as pessoas cortou e os caras se separaram, não casaram por conta disso. Né? Não foram no final da jornada. Porque senão ia só gerar um divórcio ali na frente. Não, mas eu acho que por isso que eu digo que vai de pessoa para pessoa, né? A pessoa ali estava achando que para ela, a pessoa que propôs o acordo pré-nupcial, ela estava querendo só se proteger, se garantir que tá tudo certo e tal, etc. Não estava dizendo que não estava amando o cara, que não estava apaixonado por ele, que não queria casar com ele. Ele só queria combinar a regra do jogo. E o outro lado achou que era um absurdo. E quando a gente vai para os negócios, principalmente quando você está começando no empreendedorismo, a gente tem os dois tipos de pessoa. O cara que é o emocionado, que acha, que absurdo, você não confia em mim. Não, cara, não tem nada a ver com confiança não, cara. Tem nada a ver com isso. Eu confio, mas vamos combinar a regra. Não tem nada a ver com confiança. Eu só não quero fazer nada emocionado. Né? Por isso que eu recomendo muito que antes de você fechar uma sociedade, antes de fazer isso, você faz um teste. Faz um acordo de tal maneira que você entenda como é que a coisa funciona, para ver se vocês vão dar bem, se as coisas vão andar e tal. Um contrato de parceria. Um contrato de parceria. E pode ter alguns gatilhos, tipo, se acontecer assim, 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 bora para frente, vamos seguir e tal. Se não acontecer, a gente senta para conversar e tal, etc. O meu caso com a Bruna foi isso, né? Eu fiz um acordo com a Bruna, a gente fez um acordo, 2 anos e tal, etc. A Bruna da C3, que é minha sócia na empresa de contabilidade BPO. E chegou ali na frente dizendo, Bruna, e aí? Puta, bora seguir e tal, etc. Não, beleza, viu? Eu virei sócio da Bruna. Hoje não tem nenhuma dúvida. A gente está no meio dessa jornada, né? Somos sócios, a gente tem um acordo e as coisas estão fluindo. Acredito que a gente seguirá na parceria, porque a coisa está andando bem, de acordo com os testes. Apesar de ter uma porrada de percalço no meio da jornada, a coisa também Quem nunca, né? Tá indo nesse sentido. Mas pergunta se antes da gente ser emocionado e dizer, puta, vai ser maneiro pra caramba, a gente não escreveu um papel. A gente debateu bastante. Pra caceta. Foi a parte chata, não foi? Mas eu não tava achando chato. Eu dizendo, cara, a gente tá combinando a regra do jogo. Sim. Né? Então, e essa regra do jogo, ela é muito legal porque ela acontece no dia a dia. Quem é que toma conta todo dia das decisões da Catapulta? Sou eu, ué. Mas você não me liga, não conversa, a gente não senta toda semana pra fazer e tal, etc. E quando eu digo uma coisa, puta, Nath, eu acho que a gente devia por aqui assar, e você fala, entendi, legal, obrigado, mas eu vou por aqui. Esse é o tipo de decisão que você tem liberdade pra tomar, porque você é a dona da empresa, você é a majoritária da Catapulta pra fazer o que você quiser. Beleza, segue o jogo. Você pode contratar de vida sem me perguntar? Não. Eu nem faria. Eu sou doida, beleza, eu acho que não seria uma maluquice. Mas tudo bem, esse é o tipo de coisa. Sim. Então,
Sim, é chato, mas é necessário. As pessoas têm que deixar de ser emocionadas pra fazer as coisas, entendeu? Mas eu vou pegar um contraponto, porque é importante, quando eu virei sócio do Jerônimo. Porque eu sou hiperracional. Então eu quero racionalizar tudo. E o Jerônimo é o cara emocional. É o cara que, porra, vai dar certo, me abraçou, porra, Giga, caraca. Cara, meu irmão, vamos. Eu falei, não, amigo, vamos combinar umas paradas aqui. Pá, combinou. Pra caraca. Combinamos uma porrada de coisa. Ele falou, Giga, isso tá cara, não, tá muito difícil, não quero não. Não quero, tá chato, não quero debater e tal, etc. Aí ele falou, cara, eu não quero, tá muito difícil, é muito chato essa negociação. E ele virou pra mim claramente e falou assim, cara, o que você precisa pra gente não ter essa discussão toda aqui? Aí eu falei, cara, eu preciso de isso, isso e isso. Isso aqui é mínimo. Aí ele falou, beleza, tá combinado que se a gente sentar isso vai acontecer, se por acaso a gente não for para frente e não der certo a sociedade por algum motivo, a gente resolver seguir caminho em seguida, a gente vai entrar nesse mérito? Beleza. Eu não escrevi nunca um papel com o Jerônimo, eu nunca assinei nenhum contrato na sociedade. E o dia que a gente sentou para conversar sobre o fim da parceria da nossa sociedade de quase 3 anos, a conversa foi literalmente... Lembra daquilo? Ele, claro, lembro. Ou seja, o Jerônimo é um irmão. Assim, eu não precisei assinar, porque eu confio nele. Sim. Né? E, literalmente, o que a gente combinou foi o que aconteceu quando a gente terminou a sociedade. Tanto é que no dia seguinte eu virei consultor dele, coisa que eu sou até hoje. Então, eu estou dentro do IGT desde 2017. Então, são 8 anos, 9 anos já quase. Dentro do IGT e vendo a vida do IGT acontecer, as coisas do IGT acontecer. Durante 9 anos, 3 como sócio. E aconteceu. Então, é uma parte chata, emocionada. Tem as pessoas emocionadas. Então, por que eu fiz o contraponto? Cuidado para você não querer racionalizar demais, querer botar todos os detalhes por escrito, no mínimo detalhar todos os acordos, porque você pode criar um problema criando muita barreira de detalhes de micronegócios que não vão fazer sentido. Saiba colocar 3, 4, 5 pontos que são fundamentais. E eu acho que eu falei sobre eles, né? Direito de sucessão, compra e venda da empresa, dívida, remuneração dos sócios, aumento de capital e investimentos. Se você tiver esses, tá resolvido, cara. E aí o processo decisório, né? Não, eu quero entrar no mérito do processo decisório. Aí você vai ter que aprofundar um pouquinho. No nosso caso foi fácil, porque eu falei, Nath, claramente, eu falei, eu não quero decidir porra nenhuma. Né? Eu falei mas assim, você me ajuda um monte, né? Mas ajudo, mas no final... Você sabe que o peso da responsabilidade de tomar a decisão é sua. Você pode me perguntar, eu posso dizer que está certo, posso dizer que está errado e tal, etc. Mas o peso da responsabilidade é seu. Você sabe disso, você carrega isso. E eu quero isso, porque essa foi uma decisão que eu não quero ser majoritário dos outros negócios que eu não sou o principal, como é o meu negócio de consultoria. Foi uma decisão consciente. Então, isso faz parte do sócio que estava entrando saber o que ele quer. Né? Então, eu sei claramente o que eu queria. Então, estava claro de como é que eu ia fazer isso. Então, ficou fácil para a gente... e teve gente que não concordou, né? Teve gente no passado tentando fechar a sociedade com outras coisas, em outras áreas, que não agência de marketing. O pessoal não topou. E teve outras que fechou, deu 4 meses eu vi que ia dar merda. Eu falei, isso aqui não tá indo pro lado que eu acho que dá certo. E terminamos a parceria, ó, não tá fazendo sentido, obrigado, valeu. E acabou. E segue o jogo. Então, namoro é importante nesse caso. Show de bola. Muito bem. Eu acho que a gente tem um bom checklist aí. Bom? Se você Isso é bom. É um bom. Você foi bem direto ali. Fui didático? Nos pontos. E a gente pode continuar dizendo que o Zuckerberg é um filho da puta. Olha... Você acha ele o Zuckerberg um filho da puta? Cara, às vezes eu acho. Às vezes eu... Assim, nessa história, ele foi um belo de um filho da puta. Mas, então... É que assim... Porque filho da puta é filho da puta. Não É que eu acho... É que assim, tentando ponderar... A pessoa é do jeito que ela é e tudo que ela faz. Não, essa história, ele é filha da puta. Real. Porque Mas tem a história que o cara é filha da puta numa e outra. Me parece falta de caráter. Então só que... Dá licença. Com licença, deixa eu dar minha explicação. Desculpa. Só que eu acho que, tipo, os gênios são um pouco excêntricos. Isso não dá liberdade poética dele ser filha da puta. É óbvio.
Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, porra, ele deu pro pintor, tipo, lá ele deu pro pintor e, tipo, tirou do cara que ajudou ele no começo. É meio incongruente, né? Mas não é genialidade, não. É filha da putagem. Ele foi filho da puta. E eu acho que uma pessoa, ela é como ela faz em tudo que ela faz. Então, ele pode ser o gênio que ele for, construindo uma ferramenta, o empreendedor do cacete, do jeito que ele fez. Mas não pode ser assim. Só para parecer que eu tô azucrinando o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs era outro filho da puta. Ele tratava pra caraca mal as pessoas, né? É um gênio fazendo o que ele fez. Mas eu não vou concordar com o estilo de gestão do Steve Jobs jamais. Sim. Tem um negócio, parênteses rápido agora, aquele parênteses pra gente terminar. A inteligência artificial, eu tô aprendendo a fazer um negócio que eu aprendi com o Lucas Scudeler. Em todos os episódios a gente tem um spoiler de inteligência artificial. Pois é, mas tá sinistro. O Lucas Scudeler me ensinou um negócio que ele tá fazendo que eu não consegui fazer no nível que o Scudeler tá fazendo. Ele criou um conselho pra ele. Ah, massa, eu já vi isso. Ele criou um conselho e ele trouxe notáveis. Sim. E ele falou, puta, pra antagonizar ao pensamento das ideias dele, pra dizer o seguinte, o que esses caras fariam nessa história pra ser o conselho IA dele. Eu achei isso do caralho, eu tô fazendo o meu aos poucos. E aí eu tô listando as pessoas que eu admiro e pelo que eu admiro, né? E aí eu listei o Steve Jobs como um deles, mas pelo lado criativo, pelo lado de qualidade, pelo lado do que ele tá fazendo. Quando eu botei a personalidade, eu falei, não, a personalidade dele, não quero essa aí que interfere da maneira como ele lidou com as pessoas, como ele fazia as coisas, eu não quero, não. O estilo de gestão dele, eu não quero. Eu quero, para algumas coisas serve. Aí eu tô discutindo lá para montar meu conselho, mas é isso. Massa demais. Foi? Foi. Episódio entregue. Fui!